colocava-se à mercê dos outros, jogava uma cartada contra si própria. Certamente, se tivesse querido atordoar os outros, se pudesse, graças a uma grande presteza, colocar-se atrás da cadeira, sem que percebessem, no momento em que a atenção de pessoa alguma pudesse ser solicitada para esse lado, como declarou o Sr. Cederholm, ela teria compreendido que, depois de haver atraído para si a atenção de todos os assistentes, e especialmente das pessoas que lhe estavam mais próximas, seu regresso à cadeira, sem que pessoa alguma observasse, seria uma impossibilidade. Se houvesse querido maravilhar a todos com o seu milagre, ela, com esse regresso, seria absolutamente desmascarada. 3. O meu inquérito, quanto ao local, foi, entre outras coisas, um testemunho bastante eloquente contra a execução de tal regresso à cadeira. Com efeito, os vizinhos da direita e da esquerda achavam-se tão próximos da médium que sua passagem para se colocar atrás da cadeira, sem pisar os pés daqueles, era materialmente impossível. Além disso, a médium deveria levantar-se da cadeira para operar a mudança de posição a que me refiro, e as testemunhas são unânimes em afirmar que ela jamais deixou a posição que tomara desde o começo da sessão, o que teria sido facilmente notado, sobretudo pela proximidade e por causa do vestido branco que envergava. 4. Não posso deixar passar em silêncio uma observação pessoal, mas que é, para mim, de grande importância. Por mais extraordinário que isso pareça, é certo que a senhora Desperance nunca bebe água, nem durante nem depois das refeições. Só bebe nas sessões de materialização, e muita, então. Eu sabia, não só porque ela me avisara, mas também em virtude das minhas observações, quando ela esteve morando em minha casa. Muitas pessoas sabem que é necessário um moringue cheio d'água para essas sessões. Sabem também que, precisamente quando a sessão é boa, quando as materializações se estão operando, a senhora Desperance bebe muito e, em geral, depois de cada aparição de uma figura inteiramente formada, mas, poucos sabem que, fora dessas circunstâncias ela nunca bebe água. Para mim, vejo no fato de ter ela bebido água, justamente durante o quarto de hora em que foi anunciada a desaparição parcial do seu corpo, a prova de que se produziu, nesse momento, um fato de desmaterialização. É claro que essa desmaterialização do seu corpo é um fenômeno concomitante, habitual das materializações que se produzem nessas sessões, mas do qual ela geralmente não se apercebe, e que essa sede intensa, precisamente durante o fenômeno, é motivada pela enorme perda de fluido vital que, provavelmente, se opera em seu corpo. 5. Finalmente, devemos desprezar o estado de tensão nervosa cheio de terror e sofrimento em que se achava a senhora Desperance durante esses sucessos e que foram confirmados pelos que examinaram de perto, assim como seu estado de extrema prostração, logo após a sessão, e que tanto impressionou o general Cederholm. Seria isso uma comédia? Com que fim? As materializações não são ordinariamente acompanhadas de dores. A senhora Desperance forneceu-me também um testemunho por escrito e, lendo, chega-se à conclusão de que ele é sincero. Durante minha visita a Gotemburgo, reconheci na senhora Desperance uma mulher profundamente sincera e verdadeira. Não tenho, por isso, o menor motivo para pôr em dúvida o que ela me diz, referente a esse caso extraordinário. Escrevendo isto um ano após o acontecimento, não devo deixar ignorar os incômodos que esse sucesso lhe acarretou, em relação à sua saúde em geral e às suas faculdades mediúnicas em particular, a tal ponto que todo indício de mediunidade, mesmo o da simples escrita, desapareceu completamente. Durante 3 meses assim esteve, acreditava ter perdido a mediunidade para sempre. O abalo dos nervos tinha sido tão grande que a senhora Desperance não pôde, durante todo esse tempo, voltar a tratar dos seus negócios. O menor trabalho intelectual excedia as suas forças.
Sua estada na Baviera pareceu restabelecê-la, mas, apenas voltou a Gotemburgo, foi invadida pela prostração. Nada disso, porém, se deu, na opinião do Sr. Cederolmina dos que pensam como ele. A senhora Desperance veio e partiu. O fenômeno em questão não foi mais do que a pelótica, da qual só se lembra para rir. Mas, para a senhora Desperance as consequências do que ele chama pelótica são uma triste e longa realidade. Quanto a mim, que sei quais as torturas que ela sofreu, entendo que não devo deixá-las passar em silêncio, pois vejo nisso a prova mais positiva de que o fato em questão não se podia comparar em coisa alguma a uma brincadeira. Fazendo a soma dos dados contra o fenômeno e a seu favor, sou obrigado a concluir que a dos prós é muito maior do que dos contras e que esse fenômeno é realmente uma verdade. Compreendo perfeitamente que tal fato pareça fabuloso, inacreditável, mesmo para nós outros, espíritas, sem falar dos profanos, que, de qualquer modo, me considerarão louco, mas, se admitirmos o fenômeno das materializações, e este é um fato indiscutível para nós, o fenômeno da desmaterialização é a sua consequência lógica e inegável. As minhas explicações a propósito de Katikin parecem-me perfeitamente lógicas e aceitáveis e dão a chave da possibilidade racional do fenômeno em questão. Por que, pois, nos há de ele repugnar tanto? Porque um fenômeno extraordinário é sempre mais aceitável sob a forma de desiderato lógico do que quando vemos com os nossos olhos e o tocamos com os nossos próprios dedos. Capítulo 4. Declaração pessoal da médium a respeito do seu estado durante uma sessão de materialização. A senhora Desperance é, tanto quanto sei até agora, o único médium que não cai em transe, sono magnético, nas sessões de materialização. É isso o resultado de um conluio seu com as potências invisíveis, quando as suas faculdades mediúnicas para as materializações foram descobertas. O que sucedeu como me foi contado pela própria senhora Desperance, casuisticamente do modo seguinte. Um dia em que se achava visitando uma amiga, em Newcastle, 1878, a senhora Failame, que era já conhecida como médium de materializações, ela demorou-se mais do que habitualmente, devido à impossibilidade de encontrar um carro. A senhora Desperance não acreditava ainda nas materializações, embora de modo algum duvidasse da boa-fé da sua amiga. Para passar o tempo e divertir-se um pouco, a senhora Failame propôs à senhora Desperance que se sentasse, sozinha, no gabinete que se havia instalado para as sessões. Apenas a senhora Desperance ali se sentou, toda risonha, uma forma apareceu. Naturalmente, não a deixaram mais em descanso. Mas, sabendo que os médiuns são, muitas vezes, acusados de fazerem o papel de espíritos e por quantos desgostos eles passam, ela não mais quis voltar ao gabinete, senão com uma condição, era que não cairia em transe e conservaria, por todo o tempo, consciência plena de si. No caso de que os espíritos pudessem operar nessas condições. Responderam-lhe que isso era possível e prometeram-lhe jamais a fazerem adormecer. Desse modo, estava convencida de que não a deixariam exercer inconscientemente o papel de espírito. Por isso, ficou, mais tarde, surpresa e desesperada de ter sido, por assim dizer, vítima de uma ilusão, quando soube que, achando-se sentada no gabinete com plena consciência de si, o seu corpo podia ser conduzido para fora, a fim de exercer o papel que lhe impunham os espíritos. Isso foi-lhe uma revelação e, daí em diante, não aceitou sessões senão com a condição de lhe ser permitido sentar-se dentro e fora do gabinete. Mas todas essas informações não são mais que um resultado secundário da visita que eu fiz a Helsingfors, em 1890. O que me pareceu de um interesse capital foi ter eu tirado partido dessa particularidade, assaz extraordinária, de poder questionar um médium sobre o seu estado físico e moral durante uma sessão de materialização.
A senhora Desperance consentiu nisso. Fiz as minhas perguntas e o Sr. Fiedler estenografou as respostas, as quais, juntamente com aquelas, se acham mais adiante. No embaraço em que, então, me achava de conciliar esse completo desdobramento do corpo da médium, essa completa exteriorização, segundo a linguagem do hipnotismo atual, com a convicção de que a médium jamais deixara o seu lugar no gabinete, resolvi-me a não publicar, por enquanto, essas respostas. Mas, hoje, depois do fenômeno sucedido em Helsingfors, fenômeno que pode servir de exemplo, como uma demonstração a óculos do que se pode produzir em um grau muito mais elevado nessa fase de fenômenos mediúnicos, sinto-me autorizado a publicar os materiais seguintes, na persuasão de que tempo virá em que eles serão julgados pelo seu verdadeiro valor. Perguntas do Sr. Aksakoff e respostas da médium. Primeira, que sentes, corporal e moralmente, quando estás sentada em obscuridade, no gabinete, e as manifestações começam? Resposta, logo ao princípio, quando me sento e a cortina está descida, sinto que desejo saber se todos os assistentes se acham exatamente em seus lugares. Por todo o tempo que eu possa ver os assistentes, não sinto que os espíritos procurem utilizar-se de mim. Quando as cortinas são fechadas, minha atenção acha-se ordinariamente fixada sobre os assistentes, a fim de ter a sensação de que tudo está em ordem entre eles. Habitualmente, experimento uma espécie de perturbação e sinto que tudo deverá estar em ordem entre os assistentes, antes de sentar-me, a fim de não ser obrigada a ocupar-me com eles. Sinto-me, sempre, tomada de aparente confusão. Enquanto ela não desaparece, não fico suficientemente tranquila para que se possa produzir qualquer manifestação. Quando tudo está calmo, não me importo com coisa alguma, nem mesmo comigo, e, quanto mais tempo permaneço em sessão, tanto menos me sinto inquieta. Quando percebo que há alguém no gabinete, dou isso a conhecer, porque considero de meu dever avisar, de fato, as pessoas presentes, e não porque haja nisso um interesse qualquer para mim. Parece-me que, se algum dos assistentes saísse do círculo, a cadeia ficaria interrompida, fato este que suspenderia as manifestações. Na última sessão, tive a sensação de que alguém procedeu mal, mas não sabia até que ponto, nem o que era. A primeira sensação que tenho, quando me sento no gabinete e tudo está calmo ao redor de mim, é esta: guardo a impressão de que meu rosto e minhas mãos estão como que envolvidos por teias de aranha e sacudo logo o rosto e as mãos. Essa impressão passa, sinto então como se o ar ficasse cheio de substâncias e experimento dificuldade em respirar. Isto também passa e sei, então, que uma forma se materializa. O começo das manifestações é essa sensação de teias de aranha, o que não se reproduz durante o seguimento da sessão, salvo quando esta é interrompida. Neste caso, a sensação parece renovar-se. Quando as sessões não têm bom êxito, noto que essas teias de aranha permanecem aí por todo o tempo, mas, sucedendo o contrário, não há véus, nem formas, nem fios. Quando um pouco de luz atravessa as cortinas, posso ver a massa branca e vaporosa mover-se como o vapor de uma locomotiva. Várias vezes introduzi a mão nesse vapor, para senti-lo e examiná-lo, mas não poderei dizer que tive a sensação de tocar alguma coisa. Nem sempre sucede que eu veja isso e somente em raras circunstâncias tive a curiosidade de ver esse vapor movendo-se, não porque ele me interessasse particularmente, mas, sim, porque podia interessar os outros. Depois que essa massa de vapor se agita e rola em todos os sentidos, durante alguns minutos, às vezes mesmo meia hora, para de repente sei que um ser vivo está ao meu lado. O vapor pode também produzir-se apenas por um instante, para que a forma apareça. Tenho sempre uma sensação de vácuo, que começa logo que aparecem as teias de aranha. Só noto isso ao princípio e nada sinto mais tarde, parece-me,
Porém, estar consciente de que essa impressão se conserva. Quando começo a agitar-me, não tenho consciência do que faço, não posso dizer o que faz a minha mão, ou, se a agito, não posso indicar onde ela parará, o que é comparável à impressão dos movimentos na água. As leis de gravidade parecem ficar suprimidas. Sei que me torno, de alguma sorte, cada vez mais inerte e, embora o espaço entre mim e a extremidade do gabinete seja muito pequeno, parece-me que este desapareceu e que não mais existe. Ali, limite. Quando Yolanda vem, parece chegar de muito longe. Segunda, observastes o que se materializa em primeiro lugar, o corpo ou os véus? Alguma vez notastes ou suspeitastes que Yolanda se vestia a si própria? Observastes se, para sua toilette, ela tomava alguma coisa dos vossos vestidos? Resposta: quando o vapor se transforma num ser vivo, não posso dizer se é a sua forma ou o vestuário que se condensa em primeiro lugar. A transformação é tão rápida que seria difícil dizer o que aparece primeiro, se o corpo ou o vestido. Yolanda vem, quase sempre, para perto de mim, logo que fica materializada. Quando se chega a mim, sinto sempre certo interesse por ela, embora nunca tivesse tido ocasião de vê-la anteriormente. A sua vinda é, de alguma sorte, uma surpresa, seja porque não percebo nenhum limite no recanto onde estou sentada, seja porque ela parece vir de muito longe. Tal é o motivo do meu interesse. Tenho posto a mão sobre ela e tocado nos seus cabelos, mas nunca tive a curiosidade de examiná-los atentamente. Na segunda-feira ela colocou a cabeça nos meus joelhos e senti os seus cabelos nas minhas mãos, seus ombros e braços estavam nus. Tanto quanto posso sabê-lo, ela jamais tomou roupa minha para vestir-se. Numa ocasião, a senhora Fiedler notou que Yolanda tinha uma guarnição de saia que parecia quase igual à da minha, mas esse adorno foi examinado atentamente e reconheceu-se que parecia ter sido lavado, passado a ferro e posto de lado durante algum tempo. Desde essa ocasião, uso sempre guarnições escuras nas minhas saias, quando tenho de ir às sessões, porque Yolanda traz sempre guarnições brancas. Quando Leila foi fotografada à luz instantânea do magnésio, notei que ela trazia um chale semelhante ao que eu possuía e havia sido ofertado a meu pai por Abdul Aziz, em recompensa de um serviço que lhe prestou, quando ele dirigiu o cerco durante a Guerra da Crimeia. Logo após a sessão, fui à minha casa ver onde estava o chale e achei-o dobrado e guardado no lugar habitual. Quando Yolanda saía fora do gabinete e eu a forçava, pela influência da minha vontade, a voltar, o que a punha de muito mau humor, ela queria que a deixasse sair. Terceira, quando Yolanda aparece entre as cortinas vós a vedes distintamente. Que sentes, então, e por que não respondeis às perguntas? Resposta: quando Yolanda se coloca na abertura das cortinas e eu posso vê-la, sinto-me distraído e indiferente ao que se passa, sem dúvida. O motivo disso é que me acho demasiado fraca e sem forças para poder inquietar-me com qualquer coisa. Quando me interpelam, me preciso, em primeiro lugar, reunir meus pensamentos e minhas forças, a fim de poder responder. Sinto e penso de um modo vago, como se estivesse sonhando. Posso pensar e sentir, mas não posso mexer-me, pois tenho a sensação de estar paralisada. Quarta, os movimentos do corpo, das mãos e dos pés de Yolanda produzem algum efeito reflexo sobre o vosso próprio corpo? Resposta: todo o movimento um pouco rápido da parte de Yolanda faz-me transpirar mais facilmente. Não sei onde ela se move, sinto somente que ela o faz e sei agora, por experiência, que todo esforço da sua parte esgota-me muito mais do que se eu o fizesse por mim própria. Sucede muitas vezes que, depois das sessões, o meu suor é de tal modo abundante que preciso mudar de roupa. No meu estado normal, ao contrário, eu, por assim dizer, nunca transpiro. Quando tomo banhos turcos, é preciso grande calor para provocar minha transpiração.
Quinta, quando Yolanda sai repentinamente do gabinete, vós o sabeis. Existe uma relação, um laço qualquer entre ela e vós. Sentis quando ela sofre o contato de um dos assistentes, ou quando ela própria o toca. Resposta: quando Yolanda está fora do gabinete, eu sei, mas isso pode provir do fato de que a tenha visto sair. Quando ela se desmaterializa fora do gabinete, sinto que me torno mais forte e concluo, daí, que ela partiu, não posso, porém, dizer que o sei, como se isso fosse uma certeza. Quando se desmaterializa fora, não posso precisar se ela desapareceu completamente ou se entrou no gabinete, sem que eu a tivesse visto. Tudo o que sinto, quando ela se acha fora dali, é um temor nervoso sobre o que vai fazer, exatamente como se ela escapasse aos meus cuidados, e fico receosa de que cometa algo que não deve. Nunca penso em mim própria, mas somente nela, do mesmo modo como se tivesse aos meus cuidados uma criança confiada. O mesmo, porém, não se dá com os outros fantasmas. Parece que nada tem comigo e não me importo com eles. Sinto-me curiosa a respeito deles, mas não me inquieto. Pode ser que a minha inquietação quanto a Yolanda provenha do fato de se tê-la, às vezes, perturbado. Assim, por exemplo, quando o Sr. George Jackson, St. State, Birmingham, esteve aqui, desde a primeira sessão, assistiu a uma dessas perturbações. Quando Yolanda projetou os véus que envolviam, acreditou ele que ela os tinha dado e tentou introduzi-los no seu bolso. Apesar da sua presteza em fazê-lo, parecia-lhe isso um fato importante. Mas tal coisa não era agradável a Yolanda e ela começou a mostrar-se descontente. Os outros assistentes disseram ao Sr. Jackson que abandonasse os véus, mas ela não compreendia o sueco e continuava a guardá-los. Por fim, Yolanda pareceu ficar encolerizada e bateu o pé. O Sr. Jackson compreendeu, então, que havia cometido uma falta e devolveu os véus a Yolanda. Via distintamente a entrada do gabinete, mas não podia ter ideia alguma do que lhe havia sucedido. Via somente bater o pé e puxar pelos véus. Quando Yolanda está fora e toca alguém, ou alguém a toca, sinto sempre. Não sei quando ela toca um objeto, como, por exemplo, um livro, uma mesa, mas, quando agarra algo, sinto os meus músculos se contraírem, como se as minhas mãos houvessem agarrado esse algo. Quando Yolanda modelou a mão na parafina derretida, experimentei uma sensação de queimadura, assim como me recordo de que, quando houve sessões na casa do Sr. Edlund, uma noite, tendo ele aberto ao meio a cortina do gabinete, pareceu-me que, nesse momento, Yolanda deu com o pé num cavalete de pintura, porque senti, imediatamente, uma dor no meu pé. Yolanda, porém, nada sentiu. Mais tarde, a dor passou e só voltou no fim da sessão. Há alguns anos, em Newcastle, tinha ela uma rosa na mão e um espinho cravou-se-lhe no dedo. No mesmo momento senti a picada no meu dedo. Em seguida, foi pedir a um dos assistentes que lhe retirasse o espinho, mas, como não a compreendessem, veio ter comigo para que eu lhe arrancasse. Exceto o sofrimento, quando, às vezes, algum era causado a Yolanda, não sinto que exista entre nós um qualquer laço que atinja a minha personalidade. Sinto que não perco coisa alguma, a não ser o meu sentimento corporal. Sei que não tenho perdido a força de pensar, nem a de julgar, quando Yolanda aí está, pois minha razão é, ao contrário, mais lúcida do que em outra qualquer ocasião. Embora ela tome algumas parcelas do meu corpo, sei, entretanto, que não se apodera dos meus sentidos intelectuais. Sexta, estivestes alguma vez em condições de ver Yolanda, quando ela se achava na câmara, longe do gabinete? Resposta: via tocar o órgão, fora do gabinete. Ela havia levantado, por acaso, um pouco a cortina. Noutras ocasiões, também a vi do lado de fora, durante as sessões na casa do Sr. Edlund,
Via muitas vezes enquanto ela experimentava a luz para saber qual a que eu podia suportar. Prendia as cortinas pela parte superior, de modo que eu pudesse vê-la. Também a vi quando ia examinar a câmara. Quando eu tinha a curiosidade de vê-la, e isso me sucede às vezes, faltava-me a força para abrir as cortinas. Já vi Yolanda pelo menos 6 vezes, completamente fora do gabinete. Um dia, em Newcastle, ela veio ter comigo, fora do terceiro compartimento do gabinete, atravessando a câmara. Via sair, e dia, então, de vista e nada mais soube, a não ser quando ela veio para perto de mim, na distância de alguns pés. Fui em sua companhia e ela colocou o braço em torno de mim, ajudando-me a caminhar até o órgão. Noutras ocasiões, materializou-se ao meu lado, fora do gabinete. Pude então vê-la tão bem como os assistentes. Sétima. Notastes, durante a sessão, mudanças, transformações do vosso estado corporal e intelectual, que correspondessem às manifestações? Resposta. Segundo a formação dos fantasmas, sua dissolução e seus movimentos, têm impressões corporais, como, por exemplo, uma sensação de vácuo e paralisia. As sensações passam logo que o fantasma desaparece. Mas sucede o contrário no meu estado intelectual. O poder das minhas impressões é muito mais vivo na primeira fase do que quando estou no meu estado normal, durante o qual não se produzem materializações nem fantasmas. Sei e sinto tudo o que se passa fora do círculo. Vi que estáveis ausente. Sei quando uma pessoa transita em qualquer parte da casa e mesmo muito mais nitidamente do que nas circunstâncias ordinárias. Ouvi soar o relógio da torre da igreja, pude ouvir os silvos dos vapores no porto, bem como o ruído dos trens que subiam e desciam, o que me seria impossível no meu estado normal. Oitava. Entendeis o que dizem os assistentes entre si e, especialmente, quando se fala com Yolanda? Resposta. Entendo os assistentes e parece-me também saber o que eles pensam. Quando alguém fala com Yolanda, seja em que língua for, parece que sei o que se quis dizer. Não os conheço pelo que eles fazem, mas pelo que pensam. Nona. Yolanda vos toca algumas vezes. Que espécie de sensação experimentais, então? Resposta. Quando toco Yolanda, sinto como se tocasse a mim própria, mas, como sinto que aí há 4 mãos, concluo que elas não são minhas. Sábado, quando ela tomou as minhas 2 mãos, uma para segurar a guitarra, outra para dedilhar as cordas, tive a sensação de que eu mesmo estava tocando as minhas mãos. As mãos dela estavam mais frias do que as minhas, eis a única diferença que se podia notar. 10ª. Tocai Yolanda quando quereis e tanto quanto o desejais. É muito natural que procureis assegurar-vos de que existe, realmente, um corpo diante de vós. Resposta. Jamais procuro tocar Yolanda quando ela não está perto de mim e não me pede que eu faça alguma coisa por ela. Pude percebê-la bem no sábado, 5 de julho de 1890, quando, estando ela muito atemorizada, se lançou sobre mim. Senti todo o seu corpo, as palpitações do seu coração, o sopro da sua respiração, ou, antes, julguei ter notado o bater do seu coração. Eu não podia compreender a causa do seu temor, era o som da guitarra que a agitava a tal ponto. Seus dedos estavam úmidos e, quando os colocou na minha face, pareciam estar sujos de terra, o que me levou a concluir que ela tinha estado mexendo na planta. Eu sentia areia. Quando procuro tocar Yolanda, é sempre no começo da sessão. Mais tarde, não tenho para isso nenhuma curiosidade, nenhum interesse. Quando estendo a mão para tocá-la, não sinto coisa alguma, isto é, sinto como se aí nada houvesse. Entretanto, bem vejo que aí há alguma coisa ou alguém, quando as cortinas estão abertas. Mais tarde, quando ela se desmaterializa bastante, perco todo o interesse. Quando me toca, eu posso senti-la. Não me lembro de ter achado Yolanda em meus joelhos.
Na maior parte das vezes, senta-se ela no chão, aos meus pés, e deita a cabeça nos meus joelhos. Depois, levanta-se diante de mim e parece caminhar entre mim e as cortinas. Embora não haja mais que um espaço de 3 ou 4 polegadas, ela pode passar por aí, o que, entretanto, não me causa a menor sensação. Quando se coloca aos meus pés, ou em meus joelhos, não sinto peso algum. Não obstante isso, sábado, 5 de julho, senti o peso completo do seu corpo. Habitualmente, porém, ela parece não ter peso algum. Não me recordo se Yolanda tem passado por detrás de mim, porém Ninia fazia muitas vezes, ocasiões em que ela como que se entranhava na parede do gabinete, o que parecia não lhe fazer mal, e Yolanda nunca o faz. Uma pessoa viva, do porte de Yolanda, não teria podido mover-se assim, entre mim e as cortinas, sem que eu percebesse. 11ª. Vistes alguma vez Yolanda materializar-se ou desmaterializar-se entre a fenda das cortinas, como já ouvimos conjuntamente uma vez? Que sentias então? Resposta: jamais vi Yolanda desmaterializar-se, mas eu suspeitava disso após a sensação que tinha da volta das minhas forças. Quando estava em Cristiânia, lembro-me perfeitamente de ter tido a sensação da falta de ar respirável na câmara, e, por 2 ou 3 vezes, como eu aspirasse fortemente, ouvi os assistentes exclamarem: agora ela, aparição, esvaiu-se. Uma vez, eu o fiz nessa intenção e ouvi a senhora Fiedler dizer: neste momento ela se esvaiu de novo. 12ª. Quando, no fim da sessão, Yolanda está pronta a retirar-se, sentis alguma coisa de particular em vosso corpo? Que sentes, antes e depois da sessão? Resposta: no dia da sessão, penso sempre que um bom banho far-me-ia bem, porque não me sinto muito à minha vontade. A razão disso é, segundo suponho, que Yolanda absorve, para se materializar, uma certa quantidade de substâncias dos assistentes. Estas recaem sobre mim, em parte, e me produzem uma sensação de indisposição. Atualmente, tomo sempre um banho antes das sessões, mas até então, tomava depois, e não creio que me tenha feito mal, embora não esteja bem certa disso. Sempre antes das sessões, mesmo com 8 ou 9 horas de antecedência, experimento uma sensação de formigamento em todo o meu corpo. Quando sei que vai realizar-se uma reunião, sinto picadas nos pés, exatamente como se eu segurasse uma bateria elétrica. Não tenho mais interesse por coisa alguma, algo me impede de pensar nisso. Prefiro, portanto, não saber que se projeta uma sessão. Depois que elas se desenvolvem, tenho, habitualmente, náuseas seguidas de vômitos, provém de eu ter absorvido alguns dos elementos dos assistentes, que Yolanda colhe para materializar-se. Durante o dia, antes da sessão, abstenho-me, tanto quanto possível, de alimentos. 13ª. Tentastes alguma vez reter, com as mãos, Yolanda os seus véus? Era natural que procurasseis obter um pedaço desse tecido. Resposta: justamente outro dia, quando tomei a tesoura para cortar-lhe uma mecha de cabelos, não consegui segurá-la, ela era mais forte do que eu. A não ser isso, jamais procurei detê-la. Quando ela me apertou os punhos, deixando-me na impossibilidade de movê-los, eu estava desejosa de experimentar sua força. 14ª. Alguma vez viste Yolanda face a face? Resposta: quando ela estava comigo, fora do gabinete, seu rosto apresentava-se sempre velado, de modo que eu não podia vê-la, mas, em Newcastle, via no meio da câmara, quando a cortina se abriu e a luz caía em cheio sobre ela, vi-lhe, então, as espáduas e os braços, tão distintamente como se houvesse visto-os de outra pessoa. Vi a dama francesa e percebia como se eu me estivesse mirando num espelho, de tal modo ela se parecia comigo. 15ª. Era pelo rosto,
pelas mãos ou por outras semelhanças corporais e intelectuais que vos reconheceis nela? Resposta: nunca observei semelhança comigo, nos traços fisionômicos de Yolanda, ou antes, nunca tive ocasião de verificar isso. 16ª. Nunca sentistes como se estivesseis em Yolanda, como se vossa consciência estivesse ligada a ela. Ou por outra, tendes constantemente a consciência de estar separada dela e de serdes sempre vós mesma, em vosso lugar, no gabinete. Podeis pensar e julgar o que se passa em torno de vós. Resposta: quando ela me toca, a sensação é toda semelhante à que eu experimento tocando-me a mim mesma. Não sinto como se fosse uma parte dela, mas sinto, ao contrário, como se ela fosse uma parte de mim. O fato de Yolanda se achar em algum outro lugar não me impede de saber que me a acho no meu próprio lugar no gabinete. É um fato claro e verídico e ninguém me poderia jamais tirar esta certeza, pois nela estou firme e é mais que uma simples crença. Mas, me reconheça aqui, e saiba que essa parte, que de mim mesma sai e respira, escapa à minha verificação. Quer me parecer que ela é alguma coisa que me pertenceu e que está à disposição de um ou outro. Não poderia dizer exatamente o que tenho perdido. Sei, entretanto, que não perdi coisa alguma do meu ser, embora tenha consciência de que o novo ser me pertence. Considero Yolanda como uma individualidade separada de mim. Estou absolutamente certa de que ela possui sua própria individualidade, seus próprios sentidos, sua própria consciência, separada de tudo que me pertence. 17ª. Quando percebeis que Yolanda é realmente uma individualidade diferente ou independente de vós, podeis indicar os caracteres morais ou intelectuais dessa individualidade. Quando vos sentais no gabinete, pensais em Yolanda. Desejais que ela venha. Resposta: ela tem tantas vontades e é tão caprichosa como uma criança, afigurando-se-me, mesmo, que tem o desenvolvimento correspondente a uma jovem de 13 a 14 anos, sem grande inteligência, mas simplesmente curiosa. Parece ter sido educada num meio civilizado, compreende e apreende facilmente. O traço mais notável do seu caráter é a curiosidade. A princípio, quando se achou entre nós, parecia não saber o que era uma cadeira e experimentava o modo por que se deveria servir desse móvel. Sentou-se sobre o espaldar da cadeira e caiu, ao passo que conhecia o modo de utilizar do papel e do lápis. Manifestava grande curiosidade por tudo o que lhe traziam, compreendia o uso dos vestidos e das joias e sabia enfeitar-se. Yolanda jamais demonstrou afeição, a mim ou a qualquer outra pessoa. Brinca livremente com os meninos do Sr. Fiedler, porque está habituada a eles, e não por afeição. Suponho que ela acha prazer em ocupar-se com alguma coisa. Se sucede que eu lhe peça uma coisa ou outra, por exemplo, flores, ela me as dá, porém um tanto enfadada, ao que parece. Quando é outra pessoa que lhe faz esse pedido, ela satisfaz com a maior boa vontade. No entanto, sendo eu que o faça, não somente ela não deseja satisfazer-me, mas até, ao que parece, me encara com um ar de desconfiada, como se eu tivesse alguma vigilância a exercer sobre ela. Parece-me que Yolanda faz as coisas porque deseja ser louvada e considerada inteligente. É possível que ela tenha feito progresso durante estes 10 anos, pois Walter explicou que ela havia aprendido as primeiras letras do alfabeto, porém que ainda lhe restava muito a aprender. Não procuro pensar em coisa alguma quando me acho no gabinete e também nunca desejo que Yolanda venha. Não sei se ela virá, mas somente que alguém virá. Evidentemente, se nada sucedesse, eu me aborreceria. É por isso que, segundo julgo, devo ter o desejo da sua vinda. 18ª. Quando outros fantasmas aparecem, sentis que eles são uma parte de vós mesma, ou que vos são estranhos e, também, independentes de vós. Resposta: não experimento com os outros fantasmas o que sinto com Yolanda, sem ter olhado,
Sei se é Yolanda ou outra figura, não sei de que provém isso, apenas sinto a diferença. Quando a aparição deu o nome de Carlos, fiquei curiosa de saber o que isso era, mas sem qualquer interesse. Sentia que Yolanda era parte e que eu estava no meu estado normal, justamente na ocasião em que vos falei, percebi a diferença aí. Então, o fantasma chamado Carlos apareceu. 19ª. Yolanda alguma vez se manifestou por outro modo, em sessão que não fosse a de materialização? Resposta: não que eu saiba. Os outros espíritos que se manifestam nas sessões deram, todavia, provas da sua presença em outras ocasiões. Lembro-me de que, uma tarde, quando eu vivia ainda na Inglaterra, tendo uma criança aos joelhos e estando ambos a cantar, ouvimos uma voz acompanhar-nos. A criança perguntou: és tu que cantas, Nininha? Ela respondeu: sim. A criança subiu a escada a correr e, como não a encontrasse, exclamou: estás embaixo? E a voz respondeu: ainda, sim. Ela correu por toda parte a procurá-la, até que ficou fatigada. Ouvi a voz por toda parte, na casa. 20ª. Dizei-me quais foram as vossas impressões sobre a resposta dada por Walter, em 16 de junho de 1890. Resposta que considerais uma coisa completamente nova, uma como revelação. Quero falar da vossa desaparição total, quando olhei bruscamente para dentro do gabinete. Resposta: antes da sessão de 16 de junho de 1890, tinha eu a convicção absoluta de que parecia não haver mudanças visíveis no meu corpo. Percebia bem que, durante as sessões, uma mudança se operava, mas acreditava que isso não pudesse ser observado por outra pessoa que não eu. Pelo que sei, podia sempre ver, sentir e ouvir, ou melhor, deverei dizer que, quando estou no gabinete, meu ouvido é muito mais apurado do que em qualquer outra ocasião, porque então percebo o tic-tac de uma pêndula na câmara ao lado ou no pavimento inferior. Posso ouvir o ruído da cidade, por exemplo, as badaladas dos relógios nas igrejas, e ouço o tic-tac dos relógios de algibeira dos assistentes. É certo que os meus sentidos ficam mais apurados que habitualmente. Posso sentir os pensamentos, ou antes, tenho a sensação de percebê-los. Ultimamente, tentei fixar os pensamentos assim sentidos e percebidos, de modo a poder repeti-los, mas não fui bem sucedida. Se eu soubesse que tinha sido algumas vezes transformada, como Walter parece crer, jamais teria ousado dar sessões diante de pessoas que não tivessem cabal compreensão desse estado de coisas. Às vezes passei com Yolanda fora do gabinete, de modo que os assistentes podiam ver-nos ambas, ao mesmo tempo. Em muitas ocasiões, pude ver Yolanda diante de mim, ajoelhada, tocando meu vestido ou dando-me um copo d'água. Falei-lhe, toquei-a, e desse modo pude convencer-me perfeitamente de que éramos duas individualidades diferentes. A primeira vez que notei em mim uma grande mudança, pois compreendi que era real essa mudança, foi nas sessões de fotografia do Sr. Edlund, onde um espírito homem tocou-me. Fiquei tão amedrontada que até tentei levantar-me e fugir para fora do gabinete, mas percebi que não podia mover-me. Os assistentes observaram o espírito que eu mencionei e viram-no dissipar-se pouco a pouco. Ao mesmo tempo, eu sentia que me voltavam as forças e a sensibilidade. Observações complementares do Sr. Aksakoff. Eu não poderia completar melhor essas interessantes comunicações do que chamando a atenção dos leitores para a descrição tão simples e viva, dada pela Sra. Desperance, sobre o que ela conhece, pensa e sente durante uma sessão de materialização, estando sentada fora do gabinete, à vista dos assistentes, e que ela publicou no jornal T-Medium, anos de 1892 e 1893. Sob o título: O que sente um médium quando os espíritos se materializam.
Não posso deixar de reproduzir aqui uma passagem que está em relação direta e especial com o assunto deste artigo e que descreve outro caso excelente desse estado de desdobramento em que se acha um médium, conservando a consciência. A senhora Desperança fala por si mesma e é de se notar que tudo isto foi escrito antes do fato sucedido em Helsingfors. Eis o texto. Então, aparece outra figura, pequena e delicada, com os braços abertos. Alguém se levanta na extremidade do círculo, vem, e os dois se abraçam. Dá gritos confusos, Ana. Oh Ana! Minha filha! Minha cara filha! Então, uma outra pessoa se levanta e lança os braços em torno do espírito. Em breve, sucedem-se soluços, exclamações entremeadas de bênçãos. Sinto meu corpo mover-se daqui, dali. Tudo se torna negro diante dos meus olhos. Sinto o braço de alguém em volta do meu corpo, coração bater de encontro ao meu peito. Tenho a sensação de que alguma coisa se passa. Ninguém está ao pé de mim, ninguém me liga atenção. Os meus olhos fixam-se nessa figura branca e delicada, nos braços de duas mulheres enternecidas. Deve ser meu coração que ouço bater tão nitidamente, mas, abraços que me rodeiam, jamais senti um contato tão nítido. Começo a espantar-me. Quem sou eu? Sou a branca aparição, ou sou a que está sentada na cadeira? Serão minhas as mãos que estão em torno do pescoço da velha dama? Serão minhas as mãos que estão na minha frente, em meus joelhos? Serei eu o fantasma ou como deverei chamar aquela que está sentada na cadeira? Certamente. Os meus lábios foram beijados, o meu rosto está todo molhado das lágrimas que correm abundantemente pelas faces das duas boas mulheres. Mas, como pode ser isso? É um sentimento terrível da perda da sua própria identidade. Desejo apertar uma das suas mãos, que estão colocadas sobre os meus joelhos, é inútil, e tocar alguém, para saber exatamente se eu sou eu ou somente um sonho, se Ana sou eu e se, de algum modo, me perdi na sua personalidade. Sinto os braços trêmulos da velha dama, seus beijos, suas lágrimas, as carícias da irmã, e acho-me imortal angústia. Quanto tempo durará isso? Quanto tempo aí ficaremos juntas? Finalmente, que sucederá? Eu serei Ana, ou Ana será eu. Em breve, senti duas pequeninas mãos deslizarem sobre as minhas mãos paralisadas. Isso me conferiu, de algum modo, um pouco de ânimo, e, com um sentimento de viva felicidade, senti que eu ainda era eu própria, e que a pequena Jolte, 18 aborrecida, sem dúvida, de ter ficado esquecida atrás das três figuras, e sentindo-se isolada, buscava relacionar-se comigo. Como me fez bem esse contato, mesmo da mão de uma criança. Minhas dúvidas sobre aquilo que eu era, ou sobre o meu estado, passaram. Enquanto senti isso, o fantasma branco de Ana desapareceu no gabinete e as duas damas voltaram aos seus lugares, chorosas, bastante agitadas, mas muito felizes. Time de 1893, Pag. 146. Capítulo 5. Conclusões. Ao começar esta memória, disse que o fenômeno a que ela era especialmente consagrada tinha por fim projetar uma viva luz sobre diversos pontos ainda obscuros e confusos dos fenômenos de materialização. Limitar-me-ei a indicá-los em algumas palavras, sem entrar em minúcias mais amplas. 1. O fato, tão frequente, da semelhança do médium com a forma materializada acha sua explicação natural. Como essa forma é somente o desdobramento do corpo do médium, é natural que tenha todos os traços deste. Recentemente, ainda, durante as nossas sessões em Milão com Eusapia Paladino, tive ocasião de averiguar essa semelhança quanto às mãos e mencionei em meu livro Animismo e Espiritismo um caso em que a semelhança dos pés foi verificada por meio de moldagens em parafina. Quanto ao que concerne à fisionomia, temos as fotografias do Sr. Crookes,
nas quais a semelhança de Katia King com a médium não pode ser posta em dúvida. Por conseguinte, o que é importante para a experimentação e a crítica, é evidente que essa perfeita semelhança não é uma prova absoluta de fraude por parte do médium. Foi assim que o general Cederholm pôde muito bem enganar-se, quando concluiu que era a senhora Desperance quem fazia o papel dos espíritos. 2. Melhor ainda, pode qualquer pessoa agarrar a forma materializada, segurá-la e certificar-se de que apenas tem em seu poder o próprio médium, em carne e osso, e isto não é, ainda, uma prova de fraude por parte do médium. Efetivamente, conforme a nossa hipótese, que se deve passar quando detemos a força duplo do médium, materializado a tal ponto que não resta senão um simulacro invisível do seu corpo sentado atrás da cortina. É evidente que esse simulacro, essa partícula mínima, sutil e etérea, será imediatamente absorvida pela forma já completamente materializada, a qual não faltou mais que esse resto invisível. Há perto de 20 anos, o Sr. Harrison, editor do The Spiritualist, de Londres, exprimiu-se sobre esse caso, do seguinte modo: é claro que as duas formas devem reunir-se e que a parte menor se precipitará sobre a maior. The Spiritualist, 1876, pág. 256. Mas não sei como a coisa se passará, se o médium estiver seguro, com os pés e as mãos solidamente atados. Segundo a teoria, esses laços, com os nós perfeitamente lacrados, etc., deveriam conservar-se intactos e presos à cadeira do médium. Seria uma bela experiência. Mas não conheço caso semelhante, porque na prática espírita nunca se considerou necessário recorrer ao constrangimento, quando se está certo de que a participação do médium é nula. 3. A hipótese em questão explica-nos a dificuldade que sempre existiu de se ver, ao mesmo tempo, a figura perfeitamente materializada e o médium, porque, como já disse, uma completa materialização exige, do outro lado, uma completa desmaterialização, resultando, daí, a invisibilidade do simulacro que supomos existir no lugar do médium. A mesma coisa se passa com relação às fotografias do médium e da forma materializada, que são extraordinariamente raras. Parece que essa dificuldade resulta do fato de não se saber onde existe a possibilidade de guardar o equilíbrio necessário na distribuição dos elementos materiais entre as duas formas. 4. Como demonstra a experiência, esse processo de desmaterialização e rematerialização não abrange somente os corpos orgânicos, mas também os inorgânicos, resultando, daí, que os laços e sinetes com que se prende o médium não ofereçam garantia alguma. É, aqui, oportuna a seguinte hipótese quanto ao modo pelo qual se dá o fato: ou bem os laços são desmaterializados, ou bem o médium é. Temos um exemplo notável no caso da senhora Compton, que já citei minudentemente no primeiro capítulo. Encontramos, ainda, um exemplo análogo na experiência do Sr. Crookes, narrada pelo Sr. Blackburn. O pescoço, a cintura, as mãos e os braços de Miss Cook foram presos pelo Sr. Crookes, com 4 cordões de linho, a 4 pontos de uma escada portátil, e os nós cosidos e lacrados. No fim de 5 minutos, a médium saiu do gabinete, livre de todos os laços, os quais jaziam, intactos, por terra. The Spiritualist, 1874, tomo 2, pág. 285. Também posso citar uma experiência pessoal que obtive com o médium Leon Montet, que eu havia ligado com o maior cuidado e que, num instante, ficou livre de todos os laços, sem que o menor dos nós houvesse sido forçado. Psychische Studien, janeiro de 1882, pág. 1. 5. Sendo incontestáveis esses fatos, a mesma hipótese explica, também, a penetração da matéria pela matéria e os transportes que são tão conhecidos na mediunidade.
Eles ligam-se, evidentemente, aos que são mencionados acima. É ocioso citar aqui exemplos. Chamo a atenção dos leitores para o meu livro Animismo e Espiritismo e para minha experiência com o anel de ferro que passou através do braço do médium Williams, mencionada no Psychische Studien de fevereiro de 1876. Baseando-se na mesma hipótese, o Sr. Harrison pormenorizou, quanto à explicação dos fatos de transporte e da penetração da matéria, no seu artigo Teoria que encerra a explicação de algumas manifestações espíritas de Spiritualist, 1876, pág. 205, onde cita a minha experiência com Williams. 6. A solidariedade do médium com a aparição torna-se evidente e perfeitamente compreensível. Observou-se, por diversas vezes, que as impressões físicas experimentadas pela forma materializada repercutem no médium. Disso temos os primeiros indícios, e os mais comuns, nas experiências das cores transportadas sobre as aparições de mãos, e às quais me referi no livro Animismo e Espiritismo. Também citei, ali, o caso interessante de um golpe de faca vibrado num braço materializado, e cuja dor foi sentida pelo médium. Nas sessões da Senhora Desperam-se, também se observou, por diversas vezes, que as picadas feitas nas mãos materializadas eram sentidas pela médium. Eu próprio estive presente a uma sessão, durante a qual a forma materializada mergulhou as mãos na parafina derretida, exclamando o médium, ao mesmo tempo, que isso queimava. Temos, enfim, um caso único nos anais do Espiritismo, narrado por 5 testemunhas, e que esclarece essa solidariedade de um modo mais extraordinário. Numa sessão com o Sr. Monk, em presença e à vista dos assistentes, formou-se, saindo do lado esquerdo do médium, uma figura masculina. O médium permaneceu visível durante todo o tempo e a luz era boa. Materializou-se a forma, completamente, e a sua fisionomia. As mãos e os pés foram examinados à plena luz do gás. Além disso, ela levantou dos seus lugares, cada um por sua vez, os assistentes. Isto, seja dito de passagem, prova que a hipótese da desmaterialização quase completa do médium, correspondendo à materialização quase completa de uma figura, como expliquei mais acima, não é, absolutamente, geral, pois, neste caso, o médium permaneceu corporalmente visível e tangível. Enfim, citarei textualmente o seguinte. Propuseram uma experiência única, isto é, que a forma bebesse um copo de água. O resultado foi que, enquanto o espírito materializado bebia diante de nós essa água, de um modo visível, de forma que ouvíssemos mesmo tragá-la, essa mesma quantidade de água era logo rejeitada pela boca do médium. Tal fato confirma as provas análogas antigas, isto é, que, às vezes, se não sempre, reina uma comunidade de gostos e sensações entre as formas psíquicas e os médiums por meio dos quais elas se produzem. É tradicionalmente conhecido que os espectros têm medo da espada e, mesmo nos casos mais recentes, encontramos fatos em apoio dessa crença. Assim, na obra de Glanville intitulada O Demônio de Termort, século X, lemos que o criado do Sr. Mompesson, na casa do qual o demônio não deixava ninguém em repouso, sendo perseguido à noite pelo espectro, ameaçou-o com a espada, produzindo isso, em resultado, a sua fuga. Uma vez, o espectro quis tirar-lhe a espada, uma luta começou, mas, logo que o criado se tornou o senhor da espada, o espectro desapareceu. Notou-se que ele procurava sempre evitar a espada. S. Glanville, Sadducismus Triumpatus, ed. de 1688, pags. 325 a 326. O Marquês de Mirville, na sua obra Dies Spirites et de Leus Manifestations Fluidicas, citando vários incidentes do primeiro caso de Cideville, sucedido em 1851,
Conta, entre outras coisas, que o espectro, que se supunha estar no local onde produziu ruídos como de pancadas, procurava sempre evitar a ponta da espada, quando esta era dirigida contra ele. O referido marquês cita diversas